Boa noite, Leonardo. Boa noite, Samanda. Tudo bem? Tá, só tô apanhando aqui desse negócio. Não, eu não sei nem como vai isso. É que eu quase nunca gravo chamada, aí Uhum. eu não lembrava como é que acionava o aplicativo. Cadê? Tinha uma pessoa, mas eu acho que ele saiu. Só 8 pessoas marcaram lá, não foi? Foi pouca gente, né? Que Foi. muita gente viu, sabe, Sim, Leonardo? Mas, porque eu vejo pelo, pelos dados aqui que ele dá. sim. Mas poucos responderam. Eu estou vendo aqui uma mensagem no Gov que eu estou com um documento para assinar, que diz Hum, assim, agora ele nem acessa mais, não é possível gerar o código nesse dispositivo. Sua conta está vinculada a outro dispositivo. Eu passei os meus dados para o contador, sabe? Talvez tenha sido isso. Eita, é verdade. Passei para o contador da Atura já várias vezes para ela assinar coisas por mim lá. Eu acho que isso bagunçou meu golpe. É verdade. Boa Boa noite, noite, Maria pessoal. Júlia. Adelaide, Maria Júlia. Tá sem som, Júlia. Boa noite a todo mundo. Boa Boa noite. noite. Eu vou fechar a câmera porque a internet pega melhor aqui no engenho. Tá Uhum. certo? Certo. Boa noite a todos. Boa Presente por noite. aqui. Aí, Leonardo, a chamada está sendo gravada, viu? Então, Certo. Tranquilo. no final, aí ele dá o resumo. Eu estou atenta aqui no quem entra para eu aceitar. Lá, acho que só 8 pessoas que informaram que viriam. Foi. Boa noite, Ronildo. Boa noite. Ronildo, Catolé tá chovendo. Boa noite. Não, só uns respingos serenos aqui. Já deu uma chuvinha em alguns locais, mas não nada de concreto assim que possa ter juntado um pouco de água. Já é É, tempo, né? já. Fazer a dança da chuva aqui, porque não tem condições não.
Boa noite. Boa noite. A gente espera até que horas, Leonardo? Vamos esperar uns 10 minutos, né? Aí a gente começa. Viu? Oi, Carol, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Enquanto esperamos aqui, eu estou tentando assinar o documento. Jesus, que coisa complicada. É pelo computador que você está fazendo? Eu tentei pelo celular várias vezes, a tarde toda. Entendeu? Eu fiquei de enviar esse negócio hoje. Não deu certo, dava aquele erro. Aí eu achei que era um erro temporário, era um erro só de sistema. Mas depois agora eu comecei a acreditar que não é mais, porque a tarde toda e não assinou. Não tem condição de ser. É obrigatoriamente ser com o Gov, não pode ser com o. Eu não tenho outro, tem outras plataformas, né? Você não tem certificado digital pessoa física, não? Não tenho, Samanda. Hoje, meu esposo, a gente teve que fazer para assinar um documento do Banco do Brasil. A gente vendeu um apartamento e o banco não aceitou o Gov. Teve que fazer essa. Como é essa história de certificado digital pessoa física? Porque eu sei de empresas. É, tem o para pessoa física. Aí a gente foi na contadora, fez também. Eu ainda, na verdade, a gente nem assinou ainda esse documento. Mas é o mesmo procedimento. Você baixa numa máquina, né? Sim. E aí entra, pelo que ela disse, vai entrar num aplicativo como o Adobe. Aí lá ele dá a opção assinar documento. Aí você coloca qual o certificado que você vai botar. Entendi. Eu estou tentando aqui pelo computador, Samanda. Aí ele disse que enviou o código, né?
Aqui ele disse que enviou. Agora, onde é que eu localizo isso? Porque eu não estou vendo código canto nenhum. Nem está no e-mail, nem está no... Não, chega no celular. Você baixa um pouquinho o celular. Como se fosse olhar as mensagens que tem. Sei, mas não chegou lá. não. Chegou não. Ou se eu mandar gerar um código, será que se eu gerar o código valida? Mas aí você tem que botar o código. Ele aparece aí nessas mensagens de notificação do celular. O meu celular, ele nem abre mais o Gov. Ele, entendeu? Ele bloqueou do geral. Foi. Não tem jeito. Eu agora arrumei. Porque tudo a gente assina com esse negócio. Se o quê? Tudo a gente assina com isso, né? E acessar um bocado de coisa, né? Exato. Todo mundo aqui em Golf. Mas tem nessas outras plataformas de PDF, né? Porque assim, se não for um documento. Deixa eu ver. Ô, Leonardo. Oi. E para desbloquear o Gov, não tem o passo a passo aí não para desbloquear? Ele só aparece um pop-up na tela dizendo que eu usei em um outro dispositivo e que eu tenho que entrar lá nesse outro dispositivo, que eu não sei qual é, para poder ter acesso, que pelo meu celular ele não permite. Aí ele fica nisso, não dá acesso a mais nada. Eu já tentei de tudo. Eu vou fazer uma gambiarra aqui. Quando terminar a reunião, eu vou imprimir o documento, vou assinar, vou escanear no canto. Os dois colegas assinaram com esse aplicativo Gov. E eu não vou conseguir assinar, porque desde manhã que eu tento. A gente tá com 11 pessoas, na verdade 10 pessoas na reunião. Eu acho que nós já podemos começar, não é? Quem não chegou até agora, paciência. Eu vou fechar aqui. Bom, pessoal, todos me escutam? Sim. Sim, boa noite. A gente tem uma pauta que nós elaboramos. Essa pauta já havia sido proposta por mim há algum tempo e ficou lá na diretoria durante o mês de janeiro. A gente chamou algumas vezes e finalmente nós conseguimos marcar para hoje. Então, eu gostaria de agradecer, né, a vocês que estão aqui se dispondo, né, a esse encontro, para a gente tomar decisões que eu entendo que são importantes para a associação, são decisões estruturantes, inclusive. Quero agradecer de maneira especial a colega Samanda. Ela é genial, é uma pessoa que domina essas coisas todas de informática. Eu peço um detalhe a Samanda, ela me surpreende. Eu peço um aviso, ela faz uma obra de arte. Então você é muito necessária para a gente, viu, Samanda? Muito organizada, uma pessoa atenciosa, muito bacana. A inteligência artificial tem ajudado, viu? Mas é preciso ter inteligência para saber usar. Bom, a gente começa dando alguns informes e vale também para todos vocês nessa pauta, qualquer informe que queira passar, não é? Assim, especificamente em relação ao desafio que é a Paraitu, a gente sabe que a gente vai ser cobrado por isso, né? E a associação foi criada, todo o trâmite burocrático que a gente fez, a documentação, né? Abrimos a conta, uma conta bancária no Banco do Brasil, e depois de um tempo a gente conseguiu operacionalizar. Então, tanto eu quanto Cristina assinamos lá
os documentos, e havia um saldo daquela primeira doação, vamos chamar assim, que nós fizemos, que ficou à disposição para pagar as taxas de criação, de regularização da associação, e esse saldo foi transferido por Cristina para a conta do Banco do Brasil. Então, é uma conta que servirá para futuros depósitos, para, enfim, todas as movimentações que a associação precisar fazer. E, nesse momento, nós temos alguns pontos do planejamento, né, da vida da associação, que são essenciais que a gente tome posicionamento em relação a eles, para que a associação passe a atuar, passe a existir. Então, o primeiro deles é a gente abrir, de fato, não é, um plano de trabalho para, vamos dizer assim, angariar sócios, né, associar pessoas. A associação é feita por sócios, e então uma associação estadual é muito ampla e deve ter sócios dos mais diferentes municípios, ou oxalá de todos os municípios da Paraíba. Depois, a diretoria tem um encargo também de conduzir, não é, essa associação. A gente disponibilizou um formulário eletrônico que nós usamos na Atura, e isso foi colocado no grupo, né? Até a Samanda me disse hoje que o grupo tinha sido alterado lá, a duração de mensagens, e que muita coisa tinha apagado, não foi, Samanda? Foi. Mas eu bloqueei essas alterações. Só quem pode agora alterar essas configurações são os administradores. Ótimo, porque isso é uma coisa ruim, porque é como se fosse um documento aquilo ali, né? O que foi colocado fica lá registrado, então não pode ser excluído. Bom, então, o primeiro desafio nosso, enquanto primeira diretoria da associação, é a gente ampliar, criar, na verdade, porque não tem nenhum sócio, vamos dizer assim, a não ser os fundadores, mas sócio mesmo pagante a gente ainda não tem, e a gente precisa dar dinâmica a isso, ampliar esse quadro de sócios, divulgar e angariar sócios. Depois, um planejamento estratégico. A dificuldade de se reunir fisicamente pesa nesse sentido, mas a gente tem condições de fazer. Então, elaborar um plano de trabalho para esse ano de 2026. Né? O que é o trabalho de uma associação da natureza da nossa? O que é que nós precisamos fazer? Então, assim, eu tenho pensado sobre isso, cheguei a escrever algumas coisas. Eu acho que o primeiro passo para a gente pensar num plano de trabalho é a gente se conhecer melhor. Eu me lembro que quando eu estive lá naquele evento que aconteceu lá no Centro de Convenções de Campina Grande, o ano passado, já meio que final do ano, quando a gente teve lá um espaço para falar da Paraitu, quando eu terminei lá a minha fala, inúmeras pessoas da Paraíba me procuraram para saber como era que se associava, para falar de seus municípios, para dizer os potenciais que tinham lá. Então, a gente sente, num evento como aquele, que foi muito rápido, a minha fala durou lá 15 minutos, mas foi o suficiente para perceber essa expectativa, de uma associação que nos fortaleça, que nos una, que possa, vamos dizer assim, conduzir tudo que a gente tem feito para que o turismo rural tenha visibilidade. Então, a associação me parece que pode ser essa vitrine, para quem está nos diferentes pontos da Paraíba, mas para isso a gente precisa traçar esse planejamento estratégico. Então, não sei por onde a gente começaria, até porque a gente não tem recursos para viajar o estado inteiro visitando cada um de vocês ou visitando potenciais empreendimentos que venham a se transformar em sócios da Paraitu. Mas, de qualquer forma, em linhas gerais, eu acho que a gente pode fazer isso, traçando pontos que sejam estruturantes nessa fase da vida da associação. E até que a gente possa, depois, começar as visitas técnicas e participação de eventos, para que a associação se torne conhecida e, sobretudo, se torne operante. Então, esse é um ponto que, de alguma forma, ele precisa ser visto e ser trabalhado com muita ênfase, a definição, dos sócios, angariar sócios e formar um quadro de sócios, registrar esses sócios e a gente ter controle disso. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer. Em seguida, ou paralelamente a isso, esse plano de trabalho para 2026. O que é que a gente pode listar como prioridades para esse ano e
pontos que sejam palpáveis, que a gente efetivamente possa executar, porque também não adianta a gente dizer assim, vamos visitar todos os municípios que a gente tem sócios. A gente não vai conseguir, porque a gente ainda não tem meios para isso, a gente não tem recursos para isso, né? A associação está começando, somos poucos, né? Basta dizer que aqui tem quantas pessoas, Samanta, agora? 10. 10 pessoas, né? Ou 11, parece. Não, é porque tem o... Ah. Eu estou no meu e estou no da Paraitu. Tá certo. Pronto. Então, veja. Então, esses são pontos realmente que são cruciais. Um quarto ponto da pauta, né, depois a questão da definição de membros e elaboração de um planejamento estratégico, é a questão do calendário de eventos. Então, a gente tem um calendário de eventos para a associação nossa, aqui em Areia, e como seria um calendário de eventos da Paraitu? Então, a princípio, eu acho que se a Paraitu, pelo menos, conseguir mapear os eventos ligados a turismo rural no Estado e organizar isso para uma divulgação, já é um grande passo. Não é? Então, a gente já teria aí uma sistematização para definir, não é, essa prévia, nesse esboço de um calendário de eventos, mesmo que não sejamos nós que estamos realizando, nós estaremos organizando sistematicamente, colocando numa plataforma, né, numa pauta, esses eventos de turismo rural no estado da Paraíba. Então, eu vejo também que nessa fase o papel da associação ela pode ser um papel aglutinador, não é? De mostrar o que está sendo feito, de procurar juntar, não é, as ações, de maneira que, ao longo do tempo, a gente possa ir sugerindo e partindo para um calendário de eventos mais operacional ou de realização de eventos. Nesse momento, eu acho que também é utópico a gente pensar e que vamos realizar eventos. Então, é muito mais de registro, de cadastro, e de eventos que já existam ou que possa vir existir a partir, não é, dos diferentes municípios e diferentes atividades rurais do Estado. Um outro ponto da pauta, o ponto 5, que vocês estão acompanhando, é a questão de comunicação, né? A instituição da política, divulgação e da presença digital. Então, a gente tem já um Instagram, não é, Samanta? Pronto. Então, a gente precisa divulgar esse Instagram, né, pedir que as pessoas sigam, porque o movimentar esse Instagram é uma atividade que está ligada a essa política de comunicação, né, essa forma de divulgação e uma presença digital marcante. Não vejo se haja necessidade da gente criar outro mecanismo, inicialmente, não é, além do Instagram. Sites é uma coisa que hoje pouca gente está usando, isso tem um custo também, né? Os sites eles têm que pagar domínio, essas coisas. Então, não sei se nesse momento justifica, mas aí a gente está aqui para decidir. O ponto 6 da nossa pauta é essa contribuição dos sócios. E aí eu fico bastante preocupado, porque aqui tem 10 pessoas, e numa reunião de fundação da Paraitu, a gente tinha, alguém lembra, mais de 30 pessoas? Era. Não é? Era muito mais. Então, Posso assim, dar uma olhada? Eu acho em torno de mais de 30 pessoas. Então, essa definição de uma taxa de sócios, né, a gente precisa tomar, né, em algum momento, e não sei se agora. Então, estou assim, meio que acompanhando aqui a pauta para ouvir vocês e a gente poder se posicionar. E esses são os principais pontos, né? E com a abertura para os pontos gerais, como nós já começamos falando de informes. Então, eu gostaria de ouvir vocês para ver se a gente encaminha esses pontos da pauta para tomar decisões ou o que é que a gente faz com 10 pessoas apenas presentes nessa reunião. Bom, Estou ouvindo. já que ninguém falou, estou aqui. Na realidade, eu acho que, mesmo que só tenha 10 pessoas, a gente tem que dar continuidade. Certo. Tem que seguir em frente e, a partir daí, tentar agregar, né? Tentar convidar pessoas para fazer parte da associação. Começa pequeno, né? E mais na frente
quando as pessoas perceberem que a coisa vai funcionar, que realmente vai valer a pena, vão começar a chegar, né? Sim. Uhum. Mas eu acho que a gente deve continuar. Não tem como retroceder nessas alturas, né? É verdade. Bom, então, alguém mais, além de Sandra? Boa noite, Claí. Eu estou acompanhando, eu estou na estrada, mas estou acompanhando. E assim, eu acredito que a pauta que você colocou aí, Leonardo, para esse momento é uma pauta que é possível realizar, porque a gente fazer uma campanha para trazer mais sócios, eu acho que se cada um assumisse um compromisso e pelo menos indicar 2 sócios, né, Sim. já seria algo bacana, né? Por exemplo, na minha região, que eu tenho um restaurante no Vale do Paraíba, então eu poderia procurar outros colegas que têm restaurante em Itabaiana ou associações daquela área ali. Tem uma associação em Pilar, que é dos artesãos de lá também. E aí a gente promove um salão de artesanato anualmente e a gente conhece muitas pessoas e a gente tem o nosso grupo. Eu posso colocar lá no grupo e quem tiver interesse de participar. Sim. E assim, cada um fazer a sua parte, né? Eu acho que se conseguir trazer 2 pessoas, pelo menos para esse começo, já é muita coisa. Sim. E a questão do Instagram, eu também acho interessante. Eu nem sabia que tinha. Né? Eu também não sabia. Aí a gente vai participar desse Instagram. E assim, quando cada sócio tiver no seu local ou na sua região, né, poder divulgar, eu não sei como seria, né, essa divulgação, mas aí começar, cada um. Por exemplo, vocês aí de areia, divulgar Sim. Está cortando aí a ligação. Para mim está cortando. É o meu celular? Não. Está cortando para todo mundo. E aqui será hoje. É que ele está na estrada. Ok, Cléia, obrigado. A sua ligação está cortando, certamente. Você está... Eu estou na estrada, mas eu tô ouvindo vocês bem, viu? Certo. Obrigado aí pela sua contribuição. O que nós entendemos é que a gente deve se posicionar em relação a esses pontos que foram colocados na pauta e assumir o compromisso de a gente ir buscando, angariando sócios para a associação e que certamente é um caminho longo que a gente tem que percorrer. Eu também acho que é mais ou menos por aí. Adelaide levantou a mão. Alguém mais quer falar sobre esse ponto, que é o ponto 2 da pauta? Boa noite, sou Leonardo, e demais. A gente está falando de Adelaide, de Maré. Sim. Concordo com Sandra, nesse quesito, que a gente está aqui porque está querendo. Vamos iniciar com 1, 2, 3, enfim. Em relação ao Instagram, estou sabendo agora, mas muito bom, os meios sociais, né? É outro mundo. E aí, talvez seja interessante colocar uma pessoa para trabalhar as redes sociais. Tem que ter engajamento, então as publicações têm que ser constantes. Enfim, talvez a gente possa ver entre os sócios, entre os membros lá do grupo, se alguém possa se disponibilizar ou conhece alguém que possa fazer esse serviço. Mas é um ambiente muito interessante para a gente poder dar visibilidade mais ainda para a tour. Com relação à participação de sócios, percebi que lá no grupo somos 90. Temos 90 membros no grupo. Desses 90, quantos realmente vão querer assumir o papel de sócio, né? A gente tem que fazer esse chamamento a todos os sócios que estão lá no grupo. É um caminho. Em relação a colocar mais pessoas, é interessante ter mais membros, mas na pauta de hoje podemos também definir um valor, uma taxa mensal, para que todos nós possamos estar mensalmente contribuindo e poder viabilizar a parte econômica da associação. Essas são as observações que eu coloco no momento. Sim.
Então, assim, o que eu entendi, você está encaminhando como sugestão a gente encontrar ou procurar entre nós uma pessoa para movimentar o Instagram, para atualizar, manter ativo, não é isso? Porque senão a gente não tem. Eu, particularmente, nem Instagram tenho. Assim, foi criado um para mim, mas nem sei o sem, eu não entendo de Instagram e não tenho domínio disso. Então, acho importante, é uma visibilidade. A Atura, hoje, eu falo muito da Atura porque a gente está dentro da Atura todo dia, inclusive ontem à noite, essa hora a gente estava em reunião até 10 da noite. Hoje a Atura tem centenas, milhares de seguidores lá na conta, salvo engano, acho que a gente tem mais de 35 mil seguidores. Isso é um trabalho que foi feito, né, pela nossa diretoria e surtiu efeitos, né, muito positivos. Se a gente hoje impulsiona, divulga alguma coisa, então a visibilidade é muito grande e isso dá uma vitrine, na verdade. Alguém mais além da Adelaide? Sobre essa questão do Instagram, né, foi criado logo no início, quando foi criada a associação, eu até compartilhei, mas enfim, por isso que é importante esse trabalho contínuo, né, de divulgação. E assim, tá eu tenho a senha, o acesso, e fica no meu celular. Mas às vezes, enfim, são tantas. Leonardo, eu acho que eu tenho umas 7 redes sociais, eu não estou dando conta de acompanhar. Então, mesmo que a pessoa marque, às vezes eu não vejo para repostar tal. O que eu sugiro em relação a essa divulgação é que eu até posso criar, por exemplo, um post padrão com a logomarca da Paraitu, um QR Code que o pessoal possa, por exemplo, em cada estabelecimento, né, colocar uma plaquinha visível para quem chegar, visualizar. Você postar também no seu Instagram, porque gera curiosidade, né? Cada um aqui tem uma rede de contatos gigante. Então, cada um posta no seu também, com a logomarca, com o link voltado para isso. Toda vez que vocês marcarem, fizerem uma publicação nas redes sociais de vocês. E aí, por exemplo, Leonardo, eu sei que deve ter uma assessoria para o hotel. Maria Júlia também tem. Eu estou falando assim, Clay também tem. Todo mundo aqui, né? Quando não administra, mas tem alguém, né? Dos empreendimentos, já passar para essas pessoas também, ó. Coloca que a gente faz parte da associação, porque isso também chama atenção, né? E aí a gente cria esse padrão. Aí quem quiser imprime um papel e coloca. Quem puder fazer um banner, faz. Porque a gente não tem como fazer ainda padrão da associação e enviar para todo mundo, né? O que a gente pode padronizar é a imagem, né? E aí disponibiliza, porque aí quem quiser fazer um banner bem grande faz, quem só puder imprimir pequeno imprime. Mas eu acredito muito nessa coisa visual, né? Então, o pessoal chegar, o que é isso? Que logomarca é essa? Que movimento é esse, né? Já tem um impacto. E também, assim, cada um de vocês que estão aqui, que eu sei que eu já sigo alguma rede social, sempre estão dando palestra, sempre estão dando entrevista em algum lugar, né? Também é importante falar sempre da Paraitu, né? Isso também, como foi dito aqui, as pessoas já começam a se interessar pelo assunto, né? E aí, com todo esse posicionamento da gente de planejamento, porque realmente, algumas pessoas com quem eu conversei, sim, mas aí a Paraitu está fazendo o quê, né? Então, as pessoas também querem saber, né, para poder realmente se engajar. Então, assim, eu vou fazer esse post para cada um, né, também divulgar nas suas redes, no seu restaurante, como quiser, né? Então, você vai gerar essa imagem, criar essa imagem, e a gente vai, dentro do possível, ir divulgando. É uma forma de gerar visibilidade, não é isso? Isso. Certo. Aqui, ó, por exemplo, na região, a gente tem o Fórum de Turismo, a gente criou bottoms. Então, quando a gente vai para os eventos, a gente coloca o bottom do Fórum de Turismo, do Vale do Pinhacó. Sim. Então, a gente está representando ali. Agora, esse trabalho de associar membros
a gente precisa definir quem vai ficar encarregado por isso, porque, olha, a nossa tesoureira não está aqui, não é? Tá, Cristina tá. Cristina está aqui? Pronto. O trabalho de Cristina é um trabalho de tesouraria, então, se os sócios estão em dia, se não estão, isso é um trabalho que precisa ser acompanhado. Mas há aquele trabalho de cadastro dos sócios, que eu acho que é um trabalho mais de secretaria mesmo, né? De ter a lista, quem é sócio, fulano, 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 fulano. Né? Eu criei o Google Forms, né? Eu já tinha compartilhado uma vez no grupo. Foi. Para justamente disponibilizar para o pessoal se cadastrar. Aí isso que eu estava pensando. A pessoa vai se cadastrar, mas é importante ela, por exemplo, assinar alguma coisa. Eu nunca fiz nenhum tipo de vinculação nesse sentido, né? A pessoa assina um compromisso com isso, ou só o fato dela estar ali, ter respondido o questionário já indica que ela... A pessoa manifesta o interesse de ser sócio. Ser sócio não é simplesmente fazer um formulário, é cumprir com as obrigações estatutárias, né? Então, quando define a taxa, a pessoa tem que pagar aquela taxa todo mês, precisa estar presente nas reuniões, colaborar com a vida da associação, isso é que define o sócio. Assim, eu acho que não sei se é preciso ter um termo de compromisso que quer ser sócio. Né? Agora, o sócio é a participação da pessoa na associação. Com esse recurso, por exemplo, que a gente está usando aqui dessas reuniões, aí dá para a gente ver realmente quem está participando, contabilizar isso, né? Agora, facilita. Isso. Pode falar. Sim. Não, aí tem o formulário, e aí eu já poderia passar esse formulário para quem está na tesouraria, né? Porque aí faz o controle certinho de quem está pagando, quem não está... Você precisa ter essa relação de formulários, então, relação nominal, não sei como é que é a transferência dos dados do formulário, sei lá, para uma planilha, entendeu? Porque a pessoa preenche o formulário, você vai ter um monte de formulários. Então, essa lista nominal, como é que ela é formada a partir dos formulários? Certo. Então, tem um relatório, ele... Dá, não é? Dá. Bom, então a gente pode, para ampliar, né, o quadro de sócios, que a gente está discutindo agora, a gente divulgar no grupo e começar a cobrar e pedir que pessoas outras tragam, né, gente para o grupo. Né? E aí essa relação de nomes ficará a cargo da secretaria, né, secretária, e da tesouraria, porque a tesouraria utiliza isso para poder monitorar, acompanhar, ter controle do que é depositado. Cristina, está me ouvindo? Oi, boa noite, pessoal. Estou ouvindo sim, Leonardo. Certo. Então, sim. Quanto o Instagram, também não sabia, mas aí fico feliz que a gente já tem um meio de divulgação. E como a moça falou aí, aqui no grupo tem sempre pessoas que estão fazendo palestras, que estão indo para eventos, e assim fica mais fácil, né, da gente fazer já a divulgação da associação. Eu, por onde ando, já estou divulgando a Paraitu já há um bom tempo, e já avisando o pessoal que a gente estava só para tomar a decisão de quando ia começar a cadastrar alguém para ser sócio. E eu acho que, como representante aqui do Vale do Mamanguape, que são 12 municípios, a gente está na fase de conclusão de um programa do SEBRAE, que é o LÍDER. E nesse programa participam pessoas dos 12 municípios. Então, assim, já fica mais fácil da gente divulgar e as pessoas já vão conhecendo o nosso trabalho. E quanto à questão de participar dos calendários, é muito importante a gente participar dos eventos. O ano passado, eu consegui ir para BTM, lá eu já divulguei, tive a oportunidade, né? E já falei sobre a Paraitu. Então,
Já tem muitas pessoas que já estão sabendo que nós estamos com uma associação e isso é muito importante. Então, a gente, como o Leonardo falou, é distante de onde uma pessoa mora para outra. A gente ainda não tem dinheiro suficiente para estar fazendo visitas. Mas aí a gente, em união, como todos que estão aqui, se está aqui é porque acredita na Paraitu e acredita que dias melhores virão. E quando a gente for para um evento, cada um, mesmo que seja independente de estar uma pessoa ou duas da Paraitu, a gente não quer esquecer, né, de falar sobre a nossa associação, que isso vai dando força e a gente vai conseguindo ir se destacando aos poucos. Perfeito. Bom, então, Cristina e Samanta, vamos amarrar esses 2 pontos que nós falamos, que é estimular no grupo e nas nossas palestras, nos nossos contatos, o associativismo da Paraitu, a disponibilidade dos formulários e a formação dessa lista, que ficará sob controle de Samanta e de Cristina, porque Samanta tem o domínio técnico disso, né? E Cristina vai ter o controle, em breve, dos valores que forem chegarem a ser depositados, para que a gente tenha, então, efetivamente, uma associação em condições de trabalhar. Mais alguma coisa em relação a esse ponto, ao ponto 2, que é a questão de como formar membros, de como adquirir, de como angariar membros? Eu gostaria de tirar uma dúvida. Pois não. A Paraitu é uma associação de turismo rural da Paraíba, não é isso? Isso. Então, só quem pode participar são membros, são pessoas que têm empreendimentos rurais ou qualquer empreendimento no turismo? Como é? Pois é. Então, essa é uma dúvida que eu também estava aqui, antes de você falar, pensando. Veja, eu acho que a maioria dos que estão no grupo também ou tem empreendimentos urbanos, né? Mas quando a gente está numa cidade pequena, o caso de Areia e tantas outras, é muito difícil separar do que é, do ponto de vista de turismo, o que é rural, o que é urbano, né? Eu acho que essa dúvida, ela é uma dúvida que a gente realmente precisa esclarecer. E o caminho é olhar o estatuto, né? O que é que está dito lá no estatuto da Paraitu, né? Então, é natural que a gente tenha essas dúvidas, porque é uma associação nova, recém-criada, né? A gente está discutindo o primeiro mecanismo de ter sócios, né? Então, e até mesmo para a gente convidar pessoas, a gente tem que tirar essa dúvida, né? Sem dúvida. Vai que a gente convida, eu convido uma pessoa que tem um empreendimento turístico, mas que não seja necessariamente rural. Então, aí chegar depois, essa pessoa ter que sair do grupo, ter que sair da associação, fica chato isso, né? Mas outra dúvida também em relação, outra dúvida não, outro questionamento, em relação ao encontro. Eu acho que a gente deve determinar uma data para o encontro dos associados. Sim. Independente da distância e tudinho. A gente determina essa data com muita antecedência, né? E cada um vai se preparando, porque aí a gente vai colocando ali, não assumindo o compromisso para aquela data. Sim. E daí eu acho que todos, dá para se esforçar um pouquinho, a gente freta um ônibus, sai baratinho para todo mundo, vai todo mundo junto, tá entendendo? Mas eu acho muito importante esse encontro. Eu acho muito importante a gente saber quem são as pessoas, conhecer, conversar, não só pela internet, né? Mas, pessoalmente, eu acho que a afinidade fica melhor. Eu acho que... Eu tenho até uma sugestão, sabe, Sandra, com relação a um encontro de turismo rural. Que a gente conversasse com o Sebrae, com Cristina, com a Regina. Regina. Porque eles têm expertise, né, têm domínio, poderiam trazer pessoas do próprio estado ou de outros lugares com conhecimento do que é
turismo rural, daquilo que a gente tem que pode ser trabalhado. Enfim, eu acho que poderíamos trabalhar uma primeira contribuição efetiva da Paraitu seria realizar esse encontro de turismo rural na Paraíba, que seja um dia, que seja dois, mas que a gente pense nisso aí como forma de nos esclarecer também. Né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, professor Leonardo, em relação, porque já existe a Rural Tour. É como se fosse um turismo rural invertido, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação para não haver, não confundir uma coisa, não atrapalhar a outra, né? Não, mas a Rural Tour é uma feira. É uma né? feira. É apenas E uma o feira. encontro, E o encontro seria uma reunião mesmo, um workshop sim, de pessoas que fazem o turismo rural, que inclusive poderão participar da Rural Tour, que é uma feira. Né? isso. As duas coisas eu entendo que se fortalecem, elas não são excludentes, absolutamente. Deixa eu dar uma contribuição. Eu acredito que, de fato, a pessoa que pode nos ajudar seria mesmo Regina, pela experiência dela. Porque, assim, qual o sentido de criar uma associação de turismo rural? É para divulgar os empreendimentos que ficam realmente na zona rural. Porque se não fosse, seria outro nome. Outro nome. Poderia ser, por exemplo, do interior, associação do interior da Paraíba. Exatamente. Aí envolveria tudo, né? Mas, na minha opinião, seria isso. Mas, é como o Leonardo falou, a gente também tem que ver o estatuto, né? E ver o que ele diz. Porque aí eu acredito que tem poucos empreendimentos rurais, né? Isso. Mas a gente acha que tem pouco, né? Nós achamos que tem pouco. Pronto, mas se a gente for analisar direitinho, já tem bastante. Acho até que tem muitos, mas é preciso essa pergunta que a gente não conhece, né? A gente não conhece, mas é muito importante definir quem são, de fato, os potenciais membros da Paraitu. Né? É quem faz turismo rural ou é quem está também na zona rural, na zona urbana? Entendeu? É algo para se questionar. Eu gostaria de contribuir, que se a gente colocasse no estatuto que podiam ser todos aqueles que contribuíssem para um turismo responsável rural, ou seja, por exemplo, a pousada de Leonardo não está necessariamente na zona rural, mas acontece que ele compra os insumos do local, ele é sustentável, ele tem práticas sustentáveis, ele defende a cultura local, ele vai comprar e usufruir dos serviços da comunidade, e tudo isso a gente poderia colocar no estatuto, porque iria abranger que se a gente for pensar só quem é da zona rural, a gente vai diminuir muito. Mas, e, na verdade, também, a gente é um grande interior. De repente, a gente exclui pessoas que realmente queiram agregar, né? Que tenham vontade de participar, se a gente delimitar isso aí. Isso. E eu penso também que a gente já está maduro para pensar que vai adiantar a gente ter muitos sócios. Eu acho que a gente tem a experiência da Atura, que era muito pequenininho, assim como somos 10. Mas acontece que a gente tem que mostrar ainda o que a Paraitu vai fazer, e a partir do nosso sucesso é que as outras pessoas vão se agregando. Não vai adiantar a gente só pensar que todo mundo vem porque todo mundo vai criar aqui com a gente. É tanto que essa reunião só tem 10 pessoas. Eu concordo. Agora, de qualquer forma, vamos olhar... Mas essa reunião está sendo no grupo só da diretoria? Ou no grupo geral. Não, geral. Foi feita, inclusive, uma enquete lá, quem poderia participar, e só 8 pessoas votaram lá no que poderia. Eu tenho a impressão, eu vou dizer o que pode ter acontecido, gente.
eu tenho a impressão que por ter passado muito tempo sem ser uma conversa, sem uma movimentação, tudo, as pessoas esquecem de olhar o grupo, de acompanhar, Mas Samanda né? disse que Samanda olhou e que muita gente olhou, né, Samanda? Olhei, Então, maioria então, visualizou. É, então pronto, é Eu, porque não tem interesse mesmo. é. pessoal, aqui a gente só tem 4 minutos nessa chamada. Vocês sugerem o quê? A gente abre outro? Ó, Se tiver ainda alguma coisa para falar fazer em pauta, eu acho que deve Aqui, abrir outro. eu Faltou abri a aqui. parte do valor, né, da Constituição. Que tá o A valor. parte da O valor da contribuição. E assim, eu acho que uma coisa importante que foi colocado aqui no grupo, por vocês, não exatamente quem foi que falou do encontro, eu acho que a gente poderia, sim, pleitear esse encontro através do SEBRAE, para é um encontro formativo, de formar uma consciência sobre o que é o turismo rural. A gente está aqui discutindo as bases do turismo rural. Então, eu acho que essa sugestão aí do encontro, quem foi que falou o encontro? Foi Sandra? Falei sim. Pronto. Então, Porque eu acho muito importante muito feliz. isso, né? Muito feliz. Eu acho que, concretamente, a gente deveria tomar isso como já um ponto de trabalho, conversar com Regina, para que nós realizássemos o primeiro encontro paraibano de turismo rural, para a gente definir quais são as linhas e quais são as dimensões do turismo rural. Isso. Pessoal, eu estou com o estatuto aberto e eu acredito que foi Maria Júlia que falou sobre essa questão de quem participar, né? Quem pode. E o início aqui, quando fala dos princípios, finalidades e objetivos sociais, é bem isso que ela falou, sabe? As pessoas que vão participar dessa associação é justamente quem está fomentando tudo isso, não só a localidade ser na zona rural, né? Mas quem está disposto a integrar toda essa cadeia produtiva. Aí eu vou novamente mandar esse estatuto lá no grupo. Eu acho que o Conselho Deliberativo pode elencar, né? Mais ou menos. Quem, assim, em termos práticos, quem pode? Agências que trabalhem com isso, hotéis, pousadas, enfim. Aí, a partir desse estudo do estatuto, fazer essa listagem para deixar mais claro para todo mundo. Pronto. E se vocês concordam, eu posso encaminhar, né, como um pedido para a Regina, para a gente pensar em um evento, um encontro, que aí a gente encontraria, se não todo mundo do grupo, mas a maior parte das pessoas que estão no grupo, ver uma cidade que seja intermediária no estado, que seja equidistante aí da maioria de nós, para a gente ter, em algum momento, né, no primeiro semestre do ano, esse encontro paraibano de turismo rural. Eu acho que seria ótimo. Pronto, eu concordo. Pronto, eu vou encaminhar isso então. Ótimo. Quem é mais distante aí é Samanda, né? Que fica no Vale do Piancó. Mas no Vale do Piancó. não, mas para mim não tem distância, não. Catão é ótimo. Quem é mais distante aí também? Samanda, você vai criar o link da nova reunião? Vai, é melhor, Samanda. Pronto, eu vou criar. Coloca lá no grupo, você vai entrando. Coloca, peraí. Tá bem. Ciência aqui. Cria aí o link então e a gente volta. Viu? Aí a gente sai desse aqui para entrar no outro, é isso? Isso, correto. Automaticamente vai fechar a sala. Já está fechando. Vamos lá para o grupo, a gente entra lá.